Convocado por Bielsa, Puma Rodrigues é valorizado no Vasco e tem conversas para renovar contrato. O uruguaio tem conversas desde janeiro, mas ainda não há acerto. Ele pode assinar pré-contrato no meio do ano com outra equipe. Puma Rodrigues está a serviço da seleção uruguaia nesta data FIFA, então, o torcedor do Vasco se animou com a possibilidade de o lateral direito ajudar a reforçar o elenco. A brincadeira surgiu entre os vascaínos depois das negociações do clube com Maurício Lemos e Brian Rodrigues, nas quais o defensor influenciou os amigos de seleção uruguaia a defenderem o time de São Januário. Neste momento, no entanto, Puma Rodrigues trabalha em outra negociação, a própria renovação de contrato com o Vasco. O atual vínculo do lateral vai até o fim do ano, e há interesse das duas partes em ampliá-lo. No entanto, daqui a 3 meses, o lateral pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Há conversas desde janeiro, mas ainda não foram concretizadas. O jogador é visto como um dos líderes do elenco e é importante na rotação do time, que terá 3 competições para disputar em 2025. Puma Rodrigues assumiu uma liderança no elenco em 2024 e se tornou um dos jogadores com mais importância no vestiário do Vasco. Ele é querido pelo grupo e tem um papel bom na adaptação de jogadores estrangeiros no clube, como teve com Rojas, Sforza e Galdames, no ano passado, e como vem tendo com Maurício Lemos nesta temporada. Além disso, o jogador é visto com bons olhos pela diretoria do Vasco. Como o clube disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana neste ano, é importante ter 2 laterais de confiança no elenco, como Paulo Henrique e Puma Rodrigues. Puma também tem se valorizado com convocações para a seleção uruguaia. O lateral tem sido presença constante na lista de relacionados de Marcelo Bielsa. O treinador convocou o jogador do Vasco novamente nesta data FIFA, para as partidas contra a Argentina e Bolívia. Agente? Diretor? Puma Rodrigues trabalhou fora dos gramados no início da temporada para ajudar o Vasco. O lateral entrou em contato com Maurício Lemos, zagueiro que foi contratado, e Brian Rodrigues, que ficou perto de fechar com o clube de São Januário, para dar boas recomendações e ajudar nas negociações. Na entrevista coletiva de apresentação de Maurício Lemos, o zagueiro disse que Puma foi importante na negociação com o Vasco para entender como estava a situação e o ambiente do clube. Ele também brincou ao comentar as negociações com Brian Rodrigues, ao afirmar que mandaria a mensagem ao atacante, isso se Puma já não havia enviado. Foi muito bom ter esse contato com o Pumita. Ele foi um ponto muito importante para saber como estava a situação do clube, como estava o sistema aqui, e a verdade é que houve uma recomendação muito boa. Se ele chegar aqui, Brian Rodrigues, vai ajudar muito. Vou tentar mandar uma mensagem. Isso se o Pumita já não enviou, risos, disse o zagueiro.